Olá pessoal, espero que estejam todos bem e se cuidando. Eu sou a professora Mary, estarei com vocês na disciplina de Química Orgânica. Ela é oferecida aqui para a nossa turma de técnico em plástico. Antes disso, gostaria de falar um pouquinho sobre as nossas avaliações. Vocês já devem ter cientes, né? Que nós trabalhamos com uma padronização de 3 notas. Ao longo do bimestre, eu vou citando quais serão elas, fiquem tranquilos, tá? Vocês terão tempo hábil para organizá-las e total acompanhamento aqui por mim. Eu deixo uma dica por enquanto para vocês irem se organizando em relação aos exercícios de fixação. No final de cada aula, no exemplo de hoje, por exemplo, eu vou dar alguns exercícios direcionados, ou chamados de exercícios de fixação. E a ideia é que vocês preencham, né, que vocês realizem, como uma maneira de estender a nossa aula e vocês assimilarem todo o conteúdo que eu propus aqui na aula, ok? Depois, vocês vão direcionar ao professor da sua disciplina, seja a mim ou o professor Alex, no caso de Química Orgânica, e nós iremos pontuar, acompanhar suas dúvidas, se houver, e esses exercícios serão pontuados aqui na sua média final, ok? Fique atento. Algumas orientações importantes aí para você fazer a gestão do seu tempo, aproveitar os professores sempre no horário de aula, por exemplo, se você tem aula de Química Orgânica quinta-feira à noite, converse com o seu professor nos grupos de WhatsApp, no e-mail, nesse horário, assista às suas aulas, faça os seus exercícios de fixação, comunique-se, seja participativo nos grupos, faça as suas anotações no caderno e lembre-se, né, gente, fundamentalmente aí, estamos todos nos adaptando, contamos com a sua participação nesse processo. Aqui nós temos o plano de aula que fica sempre disponível aí para vocês. Na aula de número 1, no Exponte, vocês vêm lá como anexo. Trouxe para vocês, mas vocês terão acesso sempre que precisarem ou que quiserem. Aqui a nossa disciplina orgânica, são 40 horas, ou seja, um encontro semanalmente. Aqui estão as nossas competências, habilidades e base tecnológica, tá? Isso aqui é importante a gente entender para ver a abrangência da nossa disciplina. Nós iremos trabalhar alguns conceitos principais de química orgânica, sempre puxando aí para química dos polímeros, por isso que a gente inclui aqui o nosso conceito de polimerização. Aqui continuando, nós temos o conteúdo, estamos aqui no início, afinal é a nossa primeira aula. Vamos estudar um pouquinho estrutura atômica, química, parte de balanceamento, de ligações químicas, né? Nomenclatura, a importância da patronização e a polimerização, né? Bibliografia segue a nossa principal e eu sempre puxo para os alunos e faço aí, aproveito esse espaço para realizar uma reflexão aí com vocês, pessoal. Qual a importância da atualização profissional nesse contexto, né? Eu trouxe para vocês, acompanhem aqui no laser, uma manchete de um dos jornais mais populares aqui do país, o Estadão, falando exatamente sobre a queda na nossa economia, né? Como atingiu aí profundamente a indústria. E eu tenho certeza que a maior parte dos alunos depende ativamente, direto ou indiretamente dela, né? Então, como relacionar os estudos com isso? Eu sempre falo que os estudos são sempre muito importantes em qualquer contexto da nossa vida, mas em tempos de crise é fundamental você dar continuidade, né? Não encare seus estudos como gastos, mas como investimento em você, né? Seja para você manter o seu emprego, para você entrar no mercado de trabalho ou conquistar posições superiores a que você está no momento. O estudo sempre é a melhor alternativa. Aí eu trouxe uma frase do Jorge Paulo Lemann, que ano passado foi considerado pela revista Forbes como o homem mais rico do mundo, segundo o homem mais rico do Brasil, desculpa, e ele diz mais ou menos assim: estude, fique cercado de pessoas, de gente boa, corra riscos. O Brasil precisa de gente querendo fazer acontecer, né? E ele, além de ser um grande empreendedor, um grande visionário, é um ativista também no setor de educação.
Ele tem a Fundação Estudar, onde incentiva jovens brasileiros a estudarem, a participarem de artigos científicos, enfim, terem uma possibilidade de transformar através dos estudos. Deixo aqui a minha motivação para vocês e estou no nosso apoio, ao meu como docente e do colégio aí no setor pedagógico, ok? Vamos em frente, pessoal. E vindo aqui para a nossa química orgânica, para a nossa matéria propriamente dita, sempre começo a aula perguntando para os alunos, pedindo, na verdade, para levantarem a mão os que gostam muito de química. E é sempre uma tristeza para mim, porque poucos levantam a mão, né? Eu até brinco falando que uma das minhas metas é finalizar nossa última aula bimestral, refazendo a pergunta e tendo mais alunos aí levantando a mão e gostando mais de química, né? Eu acho sempre bacana também entender o motivo do nosso estudo, por que estudamos química orgânica. No técnico em plástico, gente, é fundamental, porque através dos termos químicos que são usados para explicar até mesmo os nomes dos polímeros e as propriedades dele. Então, a química orgânica, ela fundamenta e faz com que a gente consiga entender melhor as aplicações, até mesmo o direcionamento de processos que os polímeros, os plásticos no geral passam. Um exemplo bem bacana, não assustem, tá? São fórmulas um pouco mais avançadas. Nós mais para frente iremos ter uma familiaridade melhor para lidar com essas fórmulas. No momento eu trouxe para exemplificar a importância da química orgânica relacionada aos plásticos. Se você parar para observar, você vai ver que aqui no slide nós temos a fórmula, né, a formulação química dos principais plásticos comerciais que nós chamamos. Temos o PET, PVC, PP, PE, PS, sem até muitos avanços químicos, tá? Uma simples observação. Você consegue perceber que cada tipo de plástico aqui, ó, tem uma formulação química diferente, por mais que todos eles sejam considerados polímeros sintéticos, né? E a gente vai entender a importância da química orgânica. Vamos começar com o PET. Ó, o PET, essa formulação aqui, ele tem um grupo funcional que chama poliéster. O que é um grupo funcional, professora? O grupo funcional é um pedacinho da fórmula dele que se repete, em que a gente tenha, por exemplo, elementos iguais, ó, que se repetem ao longo da cadeia de um PET, que seja comum a ele. Isso a gente chama de grupo funcional. Esses grupos funcionais que estão se repetindo, eles fornecem características, propriedades muito específicas ao plástico, o que faz com que eles sejam muito diferentes, não só na sua formulação, mas em consequência em suas aplicações. Essa é a importância da química orgânica, que eu gostaria que vocês tivessem na cabeça. O PET, por exemplo, esses grupos funcionais que eu citei aí, poliéster, faz com que o material PET ele seja transparente, ele seja impermeável, tenha uma leveza superior comparada com os demais aí presentes no slide. Com essas características, faz com que ele forme uma barreira capaz de reter gases e impedir a entrada de umidade. E isso, pessoal, é ideal para a indústria de bebidas, refrigerantes e alimentos no geral. Ele também tem uma característica interessante, que é que ele pode ser aquecido. Também é utilizado na produção de bandejas para refeições pré-prontas, que podem ser levadas ao forno micro-ondas, justamente por essa propriedade térmica que ele tem. Isso tudo que eu falei só é possível por conta dessa formulação e por esses grupos funcionais representados aqui pelo poliéster. Quando eu olho aqui para o lado, eu vejo o PVC. E aí eu pergunto para vocês, a formulação dos dois é diferente? Sim, é muito diferente. Consequentemente, a formulação do PVC fornece para a gente outras aplicações. Por exemplo, ele tem uma excelente transparência, né? Ele tem uma estabilidade elétrica muito elevada. Essa estabilidade elétrica é proporcionada por esse grupo funcional de vinila aqui, ó, entre outras, né?
E através dessa estabilidade elétrica, o PVC é muito utilizado em revestimentos de fios e cabos como isolantes, em filmes, né, estudados, em revestimentos para piso. Na construção civil, ele é muito utilizado por conta de toda dessa formulação dele. Ó, vamos vendo a diferença e notando que essa diferença, ó, ela passa de um plástico para o outro, ó, e é característico no seu grupo funcional aí. Temos o polipropileno aí do lado. Quando a gente fala de polipropileno, a gente lembra provavelmente de tampinhas, né? Tampinha de garrafa. Ele é muito utilizado na embalagem de alimentos por conta da resistência química, uma excelente resistência química que ele tem, e por isso ele conserva o aroma, a fragrância, e é resistente a mudanças de temperatura. Por isso ele é muito utilizado na embalagem de alimento que eu mencionei, e também na indústria de cosméticos, tampas de refrigerante e tudo mais, por conta dessa propriedade que é característica dele. Quando eu passo lá para baixo, eu vejo o polietileno. E quando a gente pensa em polietileno, a gente sabe que nós temos o polietileno de baixa densidade e o polietileno de alta densidade. Nós vamos estudar ao longo das nossas aulas a diferença na formulação química dos dois. Eu sei que o mesmo composto, por ter alta densidade, me permite algumas aplicações que o de baixo não permite. Vou dar um exemplo para vocês. O polietileno de baixa densidade, ele é usado principalmente na fabricação de filmes, em função, filmes, né, estudados, enfim, em todo o processo de extrusão aí, em função da resistência que ele tem, essa flexibilidade e transparência, né? Ele tem um baixo ponto de fusão, né? Baixa temperatura de fusão. Isso é ótimo para o material ser estudado. Ele é muito usado também para selagem de embalagens e na impermeabilização de papel e até mesmo em embalagens Tetra Pak. Ele é bastante utilizado. Já o de alta densidade tem uma formulação diferente, né? Ele é excelente, por exemplo, em barreira contra a umidade. Então, ele é muito utilizado também na fabricação de tampas, de refrigerante, de potes para freezer, garrafões de água mineral. O alta densidade é utilizado por conta disso. Tá vendo um exemplo bacana? Aí ao lado nós temos o poliestireno, e quando eu falo do poliestireno, eu convido vocês a olharem aqui, ó. Presta atenção no laser, ó, apareceu um grupo funcional diferente. A gente tinha algo parecido aqui no PET, mas esse grupo funcional, presente no poliéster, a gente chama de anel benzênico, né? Um grupo aromático. Nós vamos estudar essas características. E faz com que o poliestireno tenha uma versatilidade, porque ele é um plástico que pode ser rígido e também pode ser produzido como espuma, né? A gente tem, por exemplo, o poliestireno expansível, que ele é normalmente estudado em folhas que são usadas para fabricar aquelas bandejas que a gente encontra no supermercado, de carne, de queijo, né? E esse material também pode ser utilizado para isolamento térmico, por exemplo. A comida pode ser transportada sem perder suas características. Quer um exemplo prático? O seu copinho de café no Starbucks é feito de PS. Daqui a pouco a gente vai ter festa junina. O copinho que é servido quentão, vinho quente, é feito de PS, justamente porque o PS tem esse grupo funcional aqui que eu estou indicando com laser, que faz com que o isolamento térmico seja ótimo, ele consegue transportar sem perder as características do material insípido. E aí a gente tem, através de todos esses exemplos que eu trouxe, a importância do quê? Que eu quis demonstrar para vocês, que as estruturas químicas fornecem características únicas aos polímeros. Perceba que cada um dos polímeros tem uma formulação diferente. E isso, pessoal, faz com que você tenha uma gama de aplicações específicas, né? Qual a importância aí do técnico em plástico compreender química orgânica? Você saber lidar com os materiais, saber as características de cada um
e até mesmo quais processos, né, fabris eu posso direcionar cada um deles. Saiba que existem alguns polímeros que nós podemos estudar, outros que nós podemos injetar e outros que não são compatíveis com sopro, com injeção, com extrusão. Entender essas características é fundamental para processá-las. Aqui nós temos um pouco de histórico, né? Como foi criada a química orgânica, e a gente, quando volta lá atrás, a gente consegue identificar que a química orgânica, ela já existe desde os tempos primórdios aí, né? A química orgânica, na sua função aí mais de produtos naturais. Aqui nesse momento, nós não falávamos de indústria, não tínhamos laboratório e, por consequência, não era possível sintetizar materiais, né? Os materiais orgânicos que nós tínhamos eram produtos naturais, como o ácido nítrico a partir do limão, o álcool etílico da fermentação da uva, os sabões, né, a partir da gordura animal, os corantes, que eram extraídos na sua maneira original de vegetais, e muito antes o processo de combustão, né, a descoberta do fogo, que propiciou todo o restante. Só depois de um tempo, né, que a gente conseguiu chegar nessa expressão compostos orgânicos. E aqui, pessoal, surgiu uma teoria muito importante na química orgânica, que logo mais eu vou te explicar por que hoje em dia ela não é mais utilizada. É a teoria da força. O que a força vital falava? O que essa teoria dizia? Dizia o seguinte para a gente, acompanha no laser, que as substâncias extraídas de organismos vivos não podiam ser produzidas em laboratório, devido os seres vivos possuírem uma força vital. Ou seja, eles acreditavam que não era possível sintetizar, né? Se algo existisse, aquilo existia simplesmente porque ele era produzido de maneira natural, não se podia reproduzir aquilo na indústria. Na verdade, a indústria nesse período nem era tão fortalecida, mas não se poderia produzir isso de maneira sintética. O que aconteceu anos depois, mais precisamente em 1828? A gente tem a síntese da ureia, né, no composto orgânico, a partir do aquecimento, a gente conseguiu chegar na síntese da ureia. Então, o que a gente demonstrou aqui? Que é possível sim você fabricar, você produzir em laboratório substâncias extraídas de organismos vivos, né? Ou seja, colocou essa teoria aqui, ó, para não existir mais. Observe aqui comigo que aqui nós temos a ureia, né? A ureia, não, desculpa, esse cianeto de amônio, ele é um composto presente na urina de animais. Percebe esse símbolo, que é essa setinha aqui, e esse delta acima dela. Isso é uma nomenclatura química, tá? Ao longo das nossas aulas, nós teremos algumas. Eu vou mapeando para vocês o que elas significam. Aqui está querendo dizer o quê? Que o cianato de amônio está produzindo a ureia, que é um elemento orgânico, aqui é a formulação dela, na presença de temperatura, simbolizado pelo nosso delta. Aqui, pessoal, é um ponto ápice muitíssimo importante que em química orgânica, porque é a primeira vez que nós conseguimos fazer uma síntese em laboratório, né? Então, a definição atual de química orgânica por conta disso é exatamente isso, ó. É o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, chamados de compostos orgânicos. Então, presta atenção. Tudo isso daqui para dizer o seguinte, resumindo nesse slide. Antigamente, utilizava-se a expressão composto orgânico para se referir às substâncias produzidas por organismos vivos. Atualmente, depois da síntese da ureia e de toda a expansão tecnológica que nós tivemos, né, são chamados compostos orgânicos aqueles que contêm simplesmente carbono, sejam eles produzidos ou não por organismos vivos. Até porque hoje em dia nós temos compostos orgânicos que a maioria são produzidos em laboratório de maneira sintética. Lembra desse termo? Maneira sintética, ou seja,
Você não encontraria na natureza na sua maneira in natura, na sua forma in natura. Nós o produzimos com tecnologia, empregada em laboratórios ou na indústria. Então, além do carbono, nós temos os principais elementos que compõem a maior parte das substâncias orgânicas. Estão listadas aí para você, ó, vai do hidrogênio até os halogênios, o cloro, o brômio e o iodo. O conjunto dos átomos, né, de carbono fornecem as cadeias carbônicas. E quando eu falo de cadeias carbônicas, é como se fosse o esqueleto, né, a estrutura principal de todas as moléculas orgânicas, de compostos orgânicos, inclusive dos plásticos. Lembre, os plásticos estão dentro desse grupo muito grande que nós chamamos de compostos orgânicos. Aqui nós temos aplicações da química orgânica para demonstrar para vocês o quanto importante ela é e como ela tem se desenvolvido aí nos últimos anos. Avanço científico e tecnológico. Gente, isso daqui foi crucial, até mesmo para nós hoje em dia estarmos falando de plásticos, né? E temos aí o técnico em plástico, né? O que seria na indústria de plástico se não houvesse esse avanço científico, né? E esses compostos orgânicos sintéticos. A maior parte dos plásticos, né? Principalmente os que eu citei lá no começo e trouxe a formulação deles, foram fabricados, pessoal, em laboratório. Ou seja, são compostos orgânicos sintéticos. Se não houvesse essa modificação que surgiu lá atrás com a ureia, hoje em dia nós não teríamos essa gama de aplicações que são oriundas aí a partir deles, tá? Então, é isso que a gente está falando aqui para vocês. A química orgânica está presente nas mais diversas áreas da indústria. Eu sempre puxo aqui para a indústria de polímeros, né? Até coloquei com uma cor diferente, mas é interessante enfatizar para vocês que ela está presente em muitas outras, né? Petroquímica, farmacêutica, têxtil, indústria de alimentos, de ambiente. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo na indústria de petroquímica. Gente, eu peço que vocês deem uma atenção maior para a indústria petroquímica, porque ela é fundamental, né? A partir dela se obtém matérias-primas para diversas indústrias, até mesmo nossa indústria aqui de polímeros, de combustível, gasolina, óleos lubrificantes, parafinas, enfim, tudo isso a partir da manipulação de compostos orgânicos. Temos a indústria farmacêutica, e aí eu trouxe uma curiosidade, a formulação da aspirina é um composto orgânico. Ela foi o primeiro medicamento a ser sintetizado, ou seja, o primeiro medicamento a ser criado em laboratório. Aqui ao lado a gente tem uma formulação mais recente, que é do paracetamol. Indo adiante, nós temos aqui a química orgânica na indústria de polímeros, né? Ressaltando que os polímeros são macromoléculas orgânicas. Vamos detalhar isso mais na próxima aula. Os quais podem ter origem natural, como por exemplo o algodão, assim como podem ter origem sintética. Todos aqueles plásticos que eu citei no comecinho da nossa aula têm origem sintética. Afinal, a maior parte dos plásticos que nós hoje em dia utilizamos na indústria tem origem sintética, ou seja, foram manipulados para que tenham sido elevados certas características que hoje em dia são fundamentais no nosso dia a dia. Aqui embaixo estou explicando exatamente isso. Os polímeros sintéticos são produzidos industrialmente por síntese orgânica, nas mais variáveis tipos de indústrias. A gente sabe o quanto versátil é o plástico, não é mesmo? A gente vai lá do plástico comercial, aquele simples do Tupperware, da lojinha de 99, até plásticos de engenharia, com aplicações nobres, substituindo aí o metal em muitas delas. Vamos em frente. Aqui um exemplo, né, mostrando para vocês que a química orgânica é presente também na indústria de alimentos, como corantes, aromatizantes, conservantes. E aí, pessoal, agora a gente passa para o nosso exercício de fixação, conforme eu mencionei para vocês, super importante para vocês assimilarem, né? Essa foi a nossa primeira aula, então é muita informação.
As próximas a gente vai pegar um tema e vai ser um pouquinho mais específico nelas, né? Afinal, química orgânica é uma matéria que tem muita abrangência. Então, gostaria que vocês respondessem no caderno essas questões. Se você parar para pensar, nós conversamos um pouquinho sobre cada uma delas. Elabore bem as suas respostas e mande aí para o seu professor, seja comigo ou com o professor Alex, tá bom? Nós iremos acompanhar o seu progresso e tirar alguma dúvida se houver. Vamos fazer uma revisão, né, para a gente assimilar tudo que foi proposto aqui na nossa primeira aula. Lembrando que a primeira aula, né, gente, é uma aula introdutória. A ideia foi exatamente ser uma introdução aí para a nossa química orgânica. Nessa aula nós falamos sobre o plano de aula, né, apresentei para vocês a proposta do nosso bimestre letivo em relação à química orgânica. Apresentei também uma introdução à química orgânica, sempre enfatizando e puxando aí para os polímeros, né? Mostrando para vocês os tipos de plásticos, como é importante entender os grupos funcionais que cada tipo de plástico oferece, né? Como isso influencia na aplicação que nós nos direcionamos, como isso é interessante, não é mesmo? Temos aqui os termos que a gente enfatizou, composto orgânico, a diferença de um material sintético e de materiais naturais, né? Deixando uma ênfase bem grande aí no campo de materiais sintéticos, né? Como o avanço científico, tecnologia, a indústria tem crescido tanto, impulsionando novos materiais. Novos materiais serão sempre materiais sintéticos, afinal eles não existem em sua maneira in natura, né? São produzidos em laboratório ou desenvolvidos pela indústria. E aí a gente tem mais exemplos aqui da indústria de plástico, relacionando aí os polímeros e suas aplicações. O interessante de uma aula digital, né, online, que você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode dar print, você tem essa vantagem. Então aproveite a vantagem, faça suas anotações, não esqueça do seu exercício de fixação, faça os apontamentos aí para o seu professor. Espero vocês na nossa próxima aula. Não esqueçam, aproveitem o seu tempo, organize os seus estudos. Este sempre será o seu melhor investimento. Vejo vocês na próxima aula e até lá!